Amém. Bom dia. Podemos nos assentar um instante. Mas eu vou fazer igual o Inácio. Eu também achei fraquinho. Será que é o frio, gente? Vocês estão com frio? Já estou vendo uns mais agasalhados. Quem estava sem blusa já está vestindo, né? Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia para quem está aqui, bom dia para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Louvado seja Deus pela oportunidade de fazermos uma experiência com Ele. Enquanto o Inácio rezava por mim, de fato, viu, Inácio? Veio muitas coisas à minha mente. Esses dias, preparando também, rezando por essa pregação. Mas uma coisa que o Inácio disse agora... E eu me recordei da palavra da minha vocação, do meu chamado, inclusive, que é uma palavra do profeta Isaías que diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim e me conduziu, me capacitou a levar a boa nova aos cativos, a redenção. E não tem um trechinho que diz assim: também proclamar a esperança àqueles que estão em luto. Falei, Senhor, desde todo sempre, de fato, era também esta a minha missão. Eu começo dizendo a você, nesse dia de finados, ontem eu ouvi o padre pregando, um trechinho da pregação dele pela manhã, e ele falava a respeito da morte, né? Como ela é desenhada, aquela caveira, com aquele capuz e tudo mais. Mas hoje, quando eu estava rezando o rosário, me preparando também para estar aqui, eu falei como São Francisco: Senhor, eu quero te louvar pela irmã morte. Porque a morte, não só a morte pela qual eu passarei, porque se Jesus não voltar, é só dessa forma que eu vou chegar ao céu, mas a morte dos meus entes queridos fez de mim quem eu sou e está fazendo de mim aquilo que Deus preparou para que de fato eu seja. Eu, como São Francisco de Assis, eu posso dizer: bendito seja Deus pela irmã morte, que me tornou uma mulher ainda mais de Deus, mais forjada no espírito, mais encorajada, mais robustecida em meio às minhas fraquezas e às minhas fragilidades. Eu poderia dizer que a morte me fez um grande favor. Depois que eu entendi de fato o que é o mistério da morte, e qual é a utilidade dela na vida de um cristão, na vida de quem de fato caminha com Deus, a minha relação com a morte mudou. E hoje eu já não a temo, porque nosso Senhor venceu a morte. Amém? Nós cremos na ressurreição, sim ou não? Por isso, inclusive, este dia tão lindo que a igreja no mundo inteiro celebra, que é o dia de finados, o dia dos fiéis defuntos, o dia daqueles que já inauguraram a eternidade. Por que celebrar? Não é simplesmente, aliás, não é um dia de tristeza, é um dia de louvor. Louvado seja Deus, inauguraram a eternidade. Louvado seja Deus, já nos anteciparam na vida eterna. Esse céu que nós falamos e que nós propagamos e que a gente deseja, já tiveram a oportunidade então de adentrar no céu. Então eu repito, começo já dando esse testemunho a respeito de mim mesma. Se a gente faz uma experiência com Deus, do consolo de Deus, contínuo e constante, é possível viver todo e qualquer trauma da morte. Amém? A morte não tem a última palavra em nossas vidas. Amém? Você precisa tomar posse disso. Senão, de fato, o que é e que foi transformado por Deus, porque uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, a nossa relação com a morte precisa também ser mudada. A forma como a gente pensa, não só na nossa morte, mas na morte dos nossos entes queridos, ela precisa ser transformada. E a gente precisa entender o momento da morte como um momento da presença de Deus em nossas vidas. Não só a nossa morte, mas a morte dos nossos entes queridos. Quem aqui tem, eu
eu penso, inclusive eu costumo dizer que a morte é das ferramentas de nosso Senhor a mais democrática. Se tem algo que Deus dá para todo mundo, além do Espírito Santo, é também a oportunidade, na maioria de nós, de morrer, porque só aqueles que estarão no fim derradeiro e ver Jesus voltar em glória é que não passarão pela morte. Porque, tirando isso, gente, só a Virgem Maria que foi assunta aos céus. A morte é democrática. Pretos, brancos, ricos, pobres, todos nós passaremos por ela. Então, eu pergunto a você, quem já tem um ente querido que viveu, você tem aí um ente querido que já inaugurou a eternidade, ou seja, que já faleceu. Quem está aqui? Todos nós, né? Não fica ninguém de fora. Pois é, não sabia que o seu pai, Inácio, era falecido, não me recordava. Eu tenho, acreditem, apenas uma tia viva, parente consanguíneo, só tem uma tia, um beijo para ela, muita vida e saúde. Só. Valdênia, os outros, tenho primos, graças a Deus, mas seus outros parentes, seus outros tios, parte de mãe, parte de pai, todos falecidos. Para quem não me conhece, nem me apresentei no início, né? Eu sempre pressuponho que já me conheçam, a gente é tão em casa, tão família, mas eu sou Valdênia, sou da comunidade Canção Nova, graças a Deus. E amanhã, eu sou ruim de conta, mas amanhã penso que completa 18 anos do falecimento do meu pai. Dia 24 de janeiro, salvo engano, 9 anos do falecimento da minha mãe. Então, eu sou órfã de pai e mãe. Eu só tenho um irmão, ele é solteiro, então, ou seja, eu não tenho sobrinhos. E você poderia olhar para mim e falar assim, coitada dessa menina, ou desta mulher, porque menina foi quando eu entrei na Canção Nova, né? Coitadinha, não tem pai, não tem mãe, só tem um irmão. Mas eu ouso dizer, e que bom que Deus me dá esta oportunidade de olhar nos seus olhos, olhar para você que nos acompanha agora, e por isso eu digo, a morte me fez um bem, porque tudo que Deus permite em nossa vida, ou por vontade dEle mesmo, deliberada, ou permissão dEle, de fato é um bem, porque até os acontecimentos mais difíceis, mais doloridos, os piores, se nós passamos por eles, na presença de Deus, eles sempre são a nosso favor. Deus não permite nada, nenhum acontecimento na nossa vida, em nossa história, que não seja para o nosso benefício, que não seja para a nossa salvação. E eu sou testemunha disso. A morte dos meus pais, com certeza, foram os dias, né, mais difíceis da minha vida e da minha existência. Eu não me recordo mais de outro sofrimento que eu tenha tido tão grande. Eu me lembro que a minha mãe, quando eu pensava que a minha mãe poderia morrer, eu ficava catatônica. Eu não conseguia mover o braço. Eu tentava baixar o braço, meu braço ficava tão enrijecido, o meu corpo ficava tão enrijecido, eu não tinha domínio sobre o meu próprio físico, tamanha era a dor. Eu mal podia respirar, pensando assim, um dia minha mãe vai morrer, ela estava no hospital, pensava assim, se ela morrer, eu ficava sufocada. Mas, meus queridos, num dia, na hora da misericórdia, em que eu disse a nosso Senhor, depois que eu havia saído do hospital, minha mãe já há 2 meses na UTI, saí do hospital, fui para a igreja, rezei o texto da misericórdia, e no final do texto eu disse, Jesus, seja feita a sua santa vontade. Fui para casa. Cheguei em casa, tocou o telefone. Era do hospital, a assistente social, dizendo, Valdênia, infelizmente sua mãe faleceu. Eu tinha acabado de sair de lá. Foi o tempo de eu chegar em casa e atender o telefone. Mas naquele momento de dor profunda, foi também o dia em que eu mais me senti amada por Deus. Foi o momento em que eu percebi que, de fato, Deus não nos abandona jamais. Foi o momento em que eu entendi que, de fato, a minha vida está segura nas mãos de Deus, apesar de todo o sofrimento. Quem conhece um pouco da minha história sabe, eu nem sei quantos quilos eu perdi, gente, mas eu sequei. Porque eu pensava comigo assim, eu nunca mais vou comer a comida da minha mãe.
Então não descia comida nenhuma, eu não conseguia comer. Eu fui do GG para o PP. Eu não tinha roupa. Quando eu voltei para a comunidade, não tinha nada que me servisse. As calças cabiam quase 2 de mim dentro delas. Porque eu pensava assim, nunca mais vou comer a comida da minha mãe. E eu não conseguia mais. Mas foi naquele momento é que eu fui entendendo o consolo de Deus, contínuo e constante. E as formas com as quais nosso Senhor tem para nos consolar. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: a morte não tem a última palavra na sua vida. Porque Deus venceu a morte. Abra comigo a sua palavra, a palavra de Deus, em João, capítulo 19, versículo 25. O que nos foi proposto de falar nesta manhã é uma grande verdade que eu também a experimentei. Com Maria aos pés da cruz. Entre tantas formas que nosso Senhor Jesus Cristo tem para nos consolar, a Virgem Maria, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, é o consolo mais eficaz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, de fato, é uma presença real, concreta, que Jesus se utiliza dela nos nossos momentos de cruzes. Todas elas, viu? Porque são várias realidades que com certeza você enfrentou, enfrenta, e deixa eu lhe dizer, enfrentará. Mas em todas elas, a Virgem Maria é de fato esta presença consoladora. Mas principalmente na hora da morte. Principalmente. Nosso Senhor nos dá a Virgem Maria nos 2 momentos mais importantes da nossa vida. Você sabe quais são os momentos mais importantes da sua vida? Quem sabe? Diga para mim. Exatamente. Agora e na hora da nossa morte. Os momentos mais importantes e mais fundamentais. O momento de agora, o que eu vivo nesse momento. Eu preciso da intercessão de Nossa Senhora para essa partilha da palavra. E qual é o outro momento mais importante? A hora da minha morte. Por isso nós rezamos em cada Ave Maria. Rogai por nós. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Abriu aí a palavra de Deus? Preparado? Vou ler aqui um pouco do que eu anotei, rezando e preparando para esse momento. Aos pés da cruz, onde a dor e a fé se encontram. O Evangelho de João, ele nos apresenta, para mim, uma das cenas mais profundas, mais comoventes da história da salvação, que é a narrativa de Jesus. A gente vai ler esse primeiro versículo, então, João 19, versículo 25, que é a mãe e o discípulo aos pés da cruz. Diz assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos ater ao versículo 25 por enquanto. Junto à cruz de Jesus estavam as 3 Marias, né? Maria, sua mãe, Maria de Cleofas, irmã de sua mãe, e Maria Madalena estavam ali. Maria estava de pé, não estava prostrada, não estava desesperada, não estava despedaçada, porque tem gente que na hora da morte se sente assim. Ela não estava se sentindo mutilada, mas ao contrário, Maria estava ali firme, junto à cruz, junto ao sofrimento, naquele momento de dor,
ela estava firme, silenciosa. Porque aqui o Evangelho não diz uma só palavra que ela tenha dito nesta hora. Silenciosa, inteira, diante da dor inominável. Quem perdeu o esposo é o quê? Viúva. Quem perdeu a esposa é viúvo. Quem perdeu o pai e mãe é órfão. E a mãe que perde o filho? Como diz Diácono Nelsinho, a dor sem nome. A dor inominável. Não dava nem para dar um nome para a dor que ela estava sentindo, ou que tantas mães já passaram por isso também. Mas Maria estava nos dando esse testemunho. Aos pés da cruz, Maria viveu o maior dos lutos. O trauma supremo. Nós não estamos aqui para exaltar a morte. Ao contrário, este acampamento é para dizer a você: existe uma cura. Se a morte chegou na sua vida, na sua casa, na sua família, de uma maneira brusca, de uma maneira talvez injusta, por um assassinato, um acidente, tantas formas cruéis, onde a gente tem dificuldade, inclusive, de reconhecer que ali, ainda assim, é permissão ou manifestação da vontade de Deus. Porque tem hora que a gente olha e diz: nossa, glória a Deus, descansou. Tem hora que a gente até reza nosso Senhor e pede para Ele levar. Mas, na maioria das vezes, a morte vem contra a nossa vontade. Ela simplesmente acontece. Chega, às vezes, num pior momento da nossa vida, onde você mais precisava daquele apoio, onde você mais precisava daquela palavra, onde você, inclusive, precisava financeiramente, porque, às vezes, a morte recolhe um arrimo de família, o sustento da casa. E você olha para aquela situação e diz: não é possível reconhecer aqui a vontade de Deus. Não é possível perceber aqui a manifestação da graça e do poder de Deus. E a Virgem Maria passou por esse que talvez tenha sido o maior dos traumas humanos. Era injusto. Era cruel. Era assassinato. Era tudo aquilo que a gente poderia agora elencar de situações difíceis. Mas ela estava de pé. A Virgem Maria passou por tudo isso. O maior dos traumas, que foi a morte do próprio filho. E era o Filho de Deus. E naquele momento, no entanto, ela também tornou-se a mãe da humanidade. Porque foi nesse momento que nosso Senhor disse a João: eis aí a tua mãe. Mas ele disse para mim, Valdênia: eis aí a tua mãe. Qual que é o teu nome? Ele disse: eis aí a tua mãe. Quando a minha mãe morreu, como eu disse, eu vivi o maior dos consolos. Mas eu penso que seja um processo natural, pelo menos aconteceu comigo. Gente, eu perdi as forças. Como eu falei, eu não comia. Eu levantava de manhã, passava o café para o meu irmão, ele ia para o trabalho. Eu deitava no sofá, ligava na TV Canção Nova. Não dava nem conta do direito do que estava passando, mas eu louvo a Deus pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, porque era como eu conseguia rezar. As orações dos meus irmãos me alcançavam ali. E o meu irmão, o trabalho dele, ele passava o dia todo. Ele almoçava, tomava café da manhã, da tarde, tudo lá no trabalho. Então, ele só chegava em casa às 5, 5h30. E onde é que ele me achava? No sofá. 1, 2, 7º dia, 20º dia. Até que um dia o meu irmão virou e falou assim: vou te levar de volta para a Canção Nova, porque eu não sei o que eu faço com você. E eu falei: eu não vou não, eu vou ficar em casa. Eu não vou deixar você. Eu tinha um medo, porque aí eu sabia que o Vinícius, é o nome do meu irmão, era a única pessoa, o parente mais próximo vivo que eu tinha. Eu falei: eu não vou desgrudar de você, porque eu tinha aquela necessidade de pertença. Parecia que eu estava solta no mundo, como se eu não tivesse mais vínculo com ninguém na face da terra. Que dor!
Sem falar nas neuras, né? Aquela preocupação enlouquecida. A minha vontade era de ligar para ele de hora em hora para saber se ele estava bem, porque eu pensava assim, e se ele morrer? Estou perdida. E aí ele falou, não, vou te levar de volta para a Canção Nova. Não me recordo, mas foi menos de 30 dias. De manhã ele disse assim, amanhã você prepara a sua mala, eu vou te levar. E eu falei, e se eu não quiser ficar lá? Ele disse, se você não quiser ficar, você me liga que eu te busco. Nosso combinado até hoje. E aí ele pegou e me pôs no carro. Era uma sexta-feira de manhã, lembro-me bem. Nós saímos cedo, viemos rezando. Quando chegou na porta de Cachoeira Paulista, estava entrando, eu falei para ele, não, não entra não. Vamos primeiro a Aparecida. E nós seguimos, vindo de Minas, seguimos até a Aparecida. E lá eu vivi essa experiência aqui. Eu disse assim, Jesus, eu não tenho mãe na terra. Mas a Virgem Maria, quantas vezes do céu ela tocou a terra para mostrar que ela é uma mãe presente. Ela visitou os pastorinhos, eu não tenho a santidade dos pastorinhos, mas talvez hoje a minha necessidade seja tanto ou maior que a deles. Ela visitou Bernadette, ficou ali, conversando com Bernadette lá em Lourdes. Eu não tenho a santidade de Bernadette, mas eu preciso da senhora. A senhora foi visitar Juan Diego, aquele índio que nem cristão era, que dirá católico. Mas talvez aquele índio tinha mais santidade do que eu. E a senhora apareceu para eles, a senhora toca a terra. Quantos lugares são testemunhas, e quando a gente visita, a gente está nesses lugares, a gente de fato percebe, não, aqui o céu tocou a terra, a Virgem Maria realmente caminhou, a atmosfera é outra. Inclusive te indico, se tiver oportunidade, vá. E eu falei, mas aqui no Brasil, de tantos sinais da tua presença, o maior e o mais concreto é aqui. A senhora é a minha mãe. Eu não vou ter condições de cuidar do Vinícius. Eu acredito na minha vocação, eu acredito no meu chamado. Eu acredito que Deus tem um projeto para mim, mas eu não tenho nem condições de viver o que Deus está me pedindo, se a senhora não me ajudar. E naquele momento foi o meu momento de entrega da pessoa do meu irmão, porque eu falei assim, eu brinco, falo que ele que é mais velho, porque graças a Deus hoje com mais juízo, ele se comporta como um homem de Deus, mas ele é mais novo que eu. Eu falei, a responsabilidade seria minha de cuidar dele. Eu sou a mais velha. Mas eu estou delegando à senhora esse cuidado. E estou pedindo que a senhora cuide de mim. E de Aparecida eu vim para a Cachoeira, e cá eu estou. E eu poderia dizer a vocês, eu que talvez fosse a mulher mais triste, a mais sofrida, a mais sem esperança de vida, tornei-me de fato, e eu posso dizer, se não a mais feliz, uma das mais felizes. Eu tive momentos muito difíceis, dolorosos, de tristeza, de decepção, de frustração. Mas, gente, eu nunca fui infeliz depois do falecimento dos meus pais. Isso eu não posso dizer. A tristeza nunca se estabeleceu no meu coração, de fazer morada, de se instaurar. Muitas frustrações, decepções, raiva, sim. Mas de falar tristeza, não. Por causa dessa presença de Nossa Senhora. E a gente segue aqui. Jesus olhou para Maria e para João, e ele disse, e está na palavra, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. A partir deste instante, Deus colocava no meu coração, Maria se torna a mãe de todos nós, a mãe de cada um que sofre a perda, a mãe que chora a ausência, a mãe que enfrenta a cruz com você, a mãe que está do seu lado. Ela é a mãe junto da cruz e em todas as cruzes.
E eu entendi que de fato fez todo sentido. Maria estava aos pés da cruz, de pé, para nos ensinar a permanecer de pé diante das dores desta terra, principalmente diante dos traumas da morte. Satanás, ele tenta muitas vezes inverter aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. E eu repito, uma vez que Jesus venceu a morte, nas mãos de Deus e na presença de Deus, a morte sempre é benéfica. Algo que consolou meu coração é uma verdade que o próprio Deus foi construído dentro de mim, pelos ensinamentos da igreja. Deus, no seu infinito amor, por mais cruel que seja o momento da morte, Deus sempre permite que aconteça, sempre com uma oportunidade de salvação. A gente às vezes fica, inclusive, dando desculpas para a morte. É claro, hoje em dia, às vezes a morte chega pelo mau uso da nossa liberdade. Não vou desfazer isso. Aqui a gente não vai romantizar. É claro que às vezes a morte chega na nossa vida porque a gente escolheu mal. Chega na casa da gente porque aquele ente querido fez escolhas equivocadas. Mas, gente, nunca é um momento que foi um momento do abandono da presença de Deus. E aqui eu digo, nunca é um momento solitário, porque a Virgem Maria está conosco no agora e na hora da nossa morte. Inclusive, deixe o seu coração descansar nessa verdade também. Aquele ente querido que já inaugurou a eternidade, por mais doloroso que tenha sido o momento da morte, tem tantas mortes difíceis, nossa, incêndio, afogamento, acidente, a gente pensa, meu Deus, a pessoa morreu no momento de dor, como é que foi aquilo? Estava ali na presença de Deus. A Virgem Maria não solta a sua mão e não solta a mão dele. E eu fui entendendo que todos os meus entes queridos, que eu já te falei, né? Eu tenho uma multidão lá no céu. E que bom saber que todos eles, então, também no momento dessa cruz, no momento derradeiro, foi ali também encontrado e amparado pela Virgem Maria. Na cruz, a Nossa Senhora, a Virgem Maria, se coloca de pé ao nosso lado. Vira para quem está do seu lado e diz assim, você não está sozinho. A Virgem Maria segura a sua mão. E ela segurou na mão daquele seu ente querido, que já inaugurou a eternidade. Amém? Uma salva de palmas à Virgem Maria, gente. Essa trabalha, viu? Essa sim trabalha. Eu queria dizer a você o seguinte. A presença de Nossa Senhora em nossa vida, nesta entrega que Jesus fez, eu poderia dizer assim, o último ato de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta terra, como ser humano, foi de fato entregar a Virgem Maria, como nossa mãe. Foi decretar que a Virgem Maria estaria conosco em todos os momentos difíceis, dolorosos e de cruz. Vez ou outra ela aparece nessa terra, nós somos católicos e acreditamos na presença da Virgem Maria, tantas aparições que a igreja confirma e atesta, sim, foi ela que disse para Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição. Ela que caminha e o Padre Jonas nos ensinou como consagrados Canção Nova que somos, que aqui, se você não sabe, o nome da Canção Nova completo é Canção Nova, a Casa de Maria. A Virgem Maria caminha conosco e ela é esta ferramenta de consolo de Deus na nossa vida. Ela não é uma figura aleatória, ela não é um enfeite de mesa. Ela não é aquela imagem que com tanta piedade você comprou, que você reza com ela. Não. A Virgem Maria é uma pessoa presente, real, que te acompanha no momento de dor. Ela está com você no seu agora.
E em cada instante da sua vida ela se faz presente. Desde aquele momento, porque se tem uma coisa que ela sabe fazer é obedecer, por mais impossível que seja. Então ela mais uma vez obedeceu a Deus, quando Jesus disse a ela: eis aí o teu filho. Cabe a nós fazer como João. João, diz a palavra lá no versículo 27, a partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Já vá pensando, eu já peço que o Espírito Santo te convença disso. Que a Virgem Maria precisa ser acolhida na tua casa. Não só como aquela imagem bonita de Aparecida, de Fátima, de Lourdes que você tem, que você acende uma vela, que você reza um texto de vez em quando, mas uma companhia, aquela com quem você vai conversar, aquela com quem você vai chorar as dores, aquela com quem você vai desabafar os problemas e os traumas. Porque olha só, a dor da morte causa traumas. E se você não curar, a sua vida paralisa. É ou não é verdade que talvez você conheça homens, mulheres, jovens, crianças que estão com a vida já paralisadas por causa da dor da morte? Eu li um testemunho e recebi uma carta, achei tão linda, de uma senhora, inclusive foi confirmação de Deus para mim. Ela disse que sofreu 60 anos pela morte do marido. Ela tem 93. Ou seja, casou-se jovem, naquela época casavam-se mais jovens ainda, ficou viúva logo, e ela passou uma vida inteira sofrendo a dor da morte, a dor da perda, cultivando os traumas, porque parece que a dor, inclusive tem pessoas que pensam assim, se eu seguir com a vida, eu não estou honrando. Parece que sofrer é homenagem ao ente querido, né? Eu não vou me arrumar porque meu marido morreu. Eu não vou me cuidar porque, não, eu tenho que chorar todo dia. Como é que eu vou fazer cara de feliz? Mas nós precisamos entender que, sim, como Francisco disse, é a irmã morte. Ela vem na presença de Deus, da parte de Deus, sempre para trazer benefício aos que partiram e a nós que ficamos até o nosso momento, até chegar também a nossa hora. Mas nós estamos aqui para pedir a Deus, por intercessão da Virgem Maria, que cure esses traumas que a morte foram gerando em nosso coração. A morte gera traumas profundos. O trauma do desespero. Quantas pessoas que se desesperaram? O trauma da ausência. O trauma da culpa. Porque às vezes aquele ente querido faleceu e você estava brigado, o relacionamento não estava caminhando bem. Quantas realidades? Eu falo do trauma da ausência. Eu acho que o ano passado foi o aniversário mais no frescor, assim, que eu consegui celebrar. Porque, como eu disse, a minha mãe vai completar 9 anos. Então, eu me recordo que o último aniversário em que ela estava viva, o meu aniversário, minha mãe estava no hospital, na UTI, e o tempo todo, literalmente, entre a vida e a morte. Então, pensa num aniversário dificílimo, mas muito difícil. Porque a minha mãe não conseguia nem me dar parabéns. E se tinha uma coisa que meus pais sempre gostaram de fazer, a gente, família pobre, simples, mas a gente gostava de celebrar o aniversário, celebrar a vida. Então, família de mineiro, sabe, aquele almoço grande, com os parentes todos. E a gente gostava de celebrar. Gostamos até hoje. Então, na minha casa, nós sempre celebramos. E tanto meu pai quanto a minha mãe ligavam cedo. Porque eu me esqueci, senão eu teria trazido para vocês. Eu até plastifiquei, gente. Eu tenho comigo. O meu pai, ele morreu de câncer. Abro um parênteses aqui, já dou sequência no que eu ia dizer sobre a minha mãe. Meu pai, ele faleceu de câncer no pulmão. E como eu disse, às vezes a morte é fruto das nossas escolhas erradas. Meu pai fumava muito. Fumava desde os 12 anos.
Então, com isso, por causa das questões do cigarro, contraiu um câncer de pulmão. Fez uns tratamentos, o que foi possível, até chegar ao dia da morte, que foi 3 de novembro. Mas o meu pai, como ele estava muito fraquinho, ele pediu papel e caneta para minha mãe, porque ele disse para minha mãe assim: Ana, eu quero ensaiar, estava no hospital, eu quero ensaiar o que eu vou dizer para a Valdênia no aniversário dela. E a minha mãe disse ao meu pai assim: Osvaldo, está longe o aniversário da Valdênia, hoje é dia 3, meu aniversário é 30 de novembro. E ele falou assim: não, mas eu quero já escrever o que eu quero dizer para ela. Aquela coisa, né? A gente não contraria muito, principalmente quando a pessoa está enferma. Então, minha mãe foi, pegou papel, não tinha caneta, era lápis que tinha na gavetinha do hospital. E o meu pai escreveu: alô, Valdênia, alô, porque ele ia me ligar. Então, ele escreveu: alô, Valdênia, tudo bem? Sou eu, seu pai. Estou aqui para desejar feliz aniversário. Sei que você está longe, mas você está fazendo a vontade de Deus. Meu pai escreveu isso. Você está fazendo a vontade de Deus e isso acalenta meu coração. Amo você e te desejo toda a saúde e felicidade do mundo. Felicidade, felicidade, parabéns, parabéns. Com amor, seu pai, Osvaldo. Eu decorei. Gente, ele escreveu isso de manhã. À noite, meu pai faleceu. E a minha mãe, voltando a ela, estava doente e não conseguiu me dizer nem parabéns. Então, o meu aniversário sempre foi um dia de muita dor. Dia das Mães eu passava bem, Dia dos Pais, bem, passava e passo, graças a Deus. Mas, quando chegava o dia do meu aniversário, eu li a cartinha do meu pai, que eu plastifiquei, e da minha mãe eu não tenho nada. E aquilo no meu coração era assim, a pessoa me dava parabéns e eu abria a boca a chorar. Porque era automático, eu não lembrava da minha vida, eu só lembrava no dia do meu aniversário que a minha mãe tinha morrido. Eu não dava conta de celebrar a minha vida. O dia do meu aniversário tornou-se o maior trauma. Por isso eu disse, o trauma da ausência, o cheiro, né? Quando eu pensava assim, meu Deus, nunca mais vou comer aquela comida da minha mãe. Minha mãe era uma cozinheira de mão cheia. Tantos traumas que a gente vai deixando entrar no nosso coração. O que eu fazia? Dia do meu aniversário, quantos depois da morte da minha mãe? Eu não passei lá em Aparecida. Um beijo para a Lu, minha amiga, irmã de comunidade. Quantos aniversários ela não pegava o carro comigo e a gente passava o dia inteirinho lá em Aparecida. Voltava para casa à noite. Eu não conseguia festejar. Um ou outro irmão de comunidade em casa, mas os traumas a gente precisa vencendo, aí depois um ou outro a gente saía, vamos celebrar assim, porque eu entendia que eu precisava dessa graça de Deus. Eu não sei, mas pensa um pouquinho, quais são talvez os traumas que a morte deixou para você? Quais são as realidades difíceis, as datas difíceis, os momentos difíceis? Mas que hoje nosso Senhor, pela presença e a intercessão da Virgem Maria, Ele quer curar. Há feridas que nem mesmo o tempo cura. Que foi como eu entendi com esta senhora. Porque tem coisas que a gente fala assim, não, daqui a pouco melhora. 60 anos, depressiva, numa cama. Mas o que então cura as feridas do trauma da morte? A presença de Deus. Aqueles que estão feridos não têm outra forma senão pela presença de Deus, que também se faz presente pela presença da Virgem Maria.
A presença concreta e real da Virgem Maria é atuante. Consegue repetir comigo? A presença, está muito fraco, a presença concreta da Virgem Maria é real, viva e atuante. Amém? Gente, não é uma lembrança poética. Não é um consolo ou meras palavras, dizer que Nossa Senhora te abençoe, que a Virgem Maria esteja contigo. Não. Não é alegoria, sabe? Aquele enfeite que você coloca ali. Não é conto de fadas a presença de Nossa Senhora. Ela é uma presença viva. Ela é querida e você precisa querer tê-la. É uma presença real e atuante. Maria está presente porque Deus a quis participante da nossa história. Maria está presente no seu momento de dor, de cruz, nesta realidade de trauma da morte, porque Deus a quis participante da sua história. E era assim que eu fui me curando, na presença e na companhia da Virgem Maria. Falava, Nossa Senhora, dá o dia do meu aniversário, eu quero fugir da face da terra. Eu não quero que ninguém me dê parabéns. Quantos especiais. Não, gente, acho que não teve um programa Sorrindo para a Vida que eu fui no dia do meu aniversário. Não aguentava. Ia depois, ou antes, cantava parabéns, eu ainda estava equilibrada emocionalmente. Mas no dia, eu não ia. Quando caía no dia de semana que tinha programa, eu não ia. Eu não dava conta. A lágrima brotava assim como ria. Chorava. Parabéns. Ai, meu Deus. Mas foi lá, contando com a presença de Nossa Senhora, que eu posso dizer, e essa é frase minha, não é alegoria, não é poesia. De fato, ela vai consolando o coração. Ela vai nos colocando de pé. Ela vai nos dando sentido da vida. Ela vai nos robustecendo. Significa que Maria permanece presente em nossa vida, tanto quanto ela está presente na vida da igreja. Assim como ela esteve aos pés da cruz, ela está de pé aos pés das nossas cruzes. Ela está ali para te erguer. Quantos dias eu pensei, eu não consigo sair da cama. Eu não consigo. Gente, de verdade, eu digo, com toda a clareza da minha vida, eu tinha tudo para ser a pessoa mais depressiva da face da terra. A pessoa mais aborrecida, mais chata. A pessoa mais triste. E foi a companhia da Virgem Maria que foi mudando toda a minha rota. Que foi me dando vigor diante das intempéries, das tempestades. Porque eu não vou dizer... Que testemunho difícil, não vou falar para você, nossa, é fácil ser órfã, é fácil não ter mãe. Mentira, é difícil sim. Eu desejo muita saúde, vida longa para sua mãe. Mas mesmo se você a perdeu, ou se você a perder, saiba, a Virgem Maria cumpre o papel dela de mãe, sim. Quantas vezes eu precisava daquele afeto, daquele consolo. Gente, eu podia ser, inclusive, claro que tem minhas carências, sim. Mas, por graça de Deus, eu sou uma pessoa tão resolvida, tão pronta. E eu repito, por graça de Deus, não é por mim, porque eu sou uma pobre mimada por natureza. A minha natureza é de pobre menina mimada. Aquela que entrou para a comunidade sem nunca ter comprado uma peça de roupa. Quem comprava minha roupa? Minha mãe. Que número de calça que você veste? Eu nem sabia. Mimadinha. Eu vou para casa, quem cozinha é meu irmão. Mas deixa eu dar meu testemunho, eu sei cozinhar agora. Mas em casa eu não cozinhava. Não precisava fazer nada. Minha mãe fazia tudo por mim. Me ensinou a fazer as coisas. Então, hoje eu faço.
E muito tempo na Canção Nova, muito tempo eu faço. Faço direitinho. Sou uma ótima dona de casa. Mas, alguém tossiu aqui? Brincadeira. Mas, pobre menina mimada. Foi a Virgem Maria que foi me ensinando. Naquela conversa tete a tete que a gente precisa falar com mãe. E com meu irmão também, que tinha coisa que eu falava assim, meu Deus, Virgem Maria, vai lá. O medo da solidão vai entrando no nosso coração a ponto de enlouquecer. Dá a impressão que a gente olha e fala assim, eu não tenho mais com quem contar, quem é que vai ser o meu apoio? Se eu precisar, quem é que vai me ajudar? Gente, não tem causa perdida na mão da Virgem Maria. Maria é uma presença concreta, porque ela continua a exercer maternidade, agora até na hora da nossa morte. Ela é uma mãe caprichosa, atenta, que não deixa os seus filhos ao léu, soltos, à mercê das dificuldades, das intempéries, sem oferecer apoio. Ela é uma presença contínua, exercendo a sua maternidade. Não é só uma maternidade espiritual, ela cuida. Agora há pouco mesmo, não vou gastar o tempo com esse testemunho, ele é meio aleatório, mas eu dizia para a Aline, minha irmã de comunidade, agora há pouco aqui embaixo, falei assim, Aline, literalmente a gente não vive de dinheiro, a gente vive da providência, Deus cuida. Uma carona aleatória que eu peguei, partilhei com a pessoa, eu estava cheia de sacola, estava chovendo, me ofereceu carona, eu entrei no carro, me benzi e falei, ai, Nossa Senhora, me ajuda. Mas essa pessoa foi canal da providência de uma situação assim, tão boa, tão necessária. E eu olho para a minha vida e eu falo, é Nossa Senhora. É Nossa Senhora. Coisa de gente mimado, dizendo sobre mim, naturalmente eu não gosto de acordar cedo. Eu acordo, mas não gosto. Mas todos os dias eu fiz um compromisso com Nossa Senhora. A hora que for, eu não saio de casa sem rezar o rosário. Se você tiver que sair às 5 da manhã, Valdênia, levanto antes para rezar. Porque eu fui entendendo que a Virgem Maria, de fato, ela caminha comigo. E eu fui percebendo, sim, eu tenho uma mãe que exerce maternidade na minha vida. Que dispõe os bens naturais e os bens espirituais a meu favor. Tanto quanto a minha mãe Ana cuidou de mim e que sabia o número que eu calçava, o número que eu vestia e que me educou, muito bem educado, graças a Deus. Se eu fizer alguma feiura, a culpa não é da minha mãe. Mas, muito mais, a Virgem Maria a meu favor. Tudo que era humanamente possível, minha mãe fez por mim. De me dar educação, estudo, roupa, fé, porque eu aprendi a rezar em casa. Mas eu não nego, meu relacionamento com Deus melhorou assim exponencialmente. Depois que eu comecei a me relacionar com Deus pelas mãos da Virgem Maria. Eu aprendi que não tem causa perdida nas mãos de Nossa Senhora. E é aos pés dela que eu choro, sim. E é com ela que eu partilho, sim. E falo igual criança às vezes, a senhora viu aquilo que o meu irmão fez? Não vai educar aquele seu outro filho também, não? A Virgem Maria, ela é essa mãe. A mãe está presente agora e na hora da nossa morte. Todos os dias ao rezarmos a Ave Maria, nós proclamamos: rogai por nós pecadores. Pode ser melhor. Rogai por nós pecadores. A igreja reza assim, porque crê realmente que Maria está conosco agora
e está conosco no momento decisivo da passagem para a eternidade. Nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à vossa proteção tenha sido desamparado. É uma frase linda de São Bernardo, que eu gosto muito. Todo mundo que recorre à Virgem Maria é atendido. Fala para quem está do seu lado, recorra à Virgem Maria. Você será atendido. Maria é a mãe da hora final. Por isso a igreja nos confia um instante supremo da nossa vida. O último instante da nossa vida é confiado a ela. Mas o instante do agora e o instante final, você acha que Deus ia colocar o que há de mais importante na mão de qualquer pessoa? Podia ter sido o arcanjo Miguel, sou super devota, Rafael, Gabriel, sou devota do anjo da guarda. São José, valei-nos, um grande intercessor, grande da igreja, Santíssimo São José. Ele também intercede por nós na hora da morte. Mas, gente, a igreja aprendeu e recebeu de Deus. É com ela, agora e no instante final da nossa vida. Nas cruzes, a Virgem Maria está conosco. Tem uma frase do Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, uma encíclica dele, saudoso Papa Francisco, número 266, ele diz assim: junto com o Espírito Santo, Maria está presente no meio do povo. Olha que afirmação linda. Tanto quanto o Espírito Santo age aqui, está em nosso meio, a Virgem Maria também está aqui. Na sua casa, no seu trabalho, nas suas angústias. Nesse dia que pode ser um dia difícil, quando tem que ir ao cemitério, quando tem que rezar, a falta que a pessoa faz, a tristeza que bate, a revolta às vezes. Mas ainda assim você precisa contar com Nossa Senhora. Aos pés da cruz, Maria nos ensina: a morte não é o fim, mas é uma passagem. Com ela aprendemos que chorar com fé, sofrer com esperança e crer que Deus cura as feridas mais profundas. Vai chorar? Vai. Até Jesus chorou quando Lázaro morreu. Dias atrás, acho que chorei uma noite inteira. Eu tinha uma notícia e falei: ai meu Deus. Mas a gente chora com fé. A gente chora e faz da lágrima também oração. A gente sofre. É luta. Mas a gente sofre com esperança. E a gente crê que até as feridas mais profundas Deus pode curar. Permita que Deus cure. A presença de Maria é real, concreta e salvadora. Porque onde a mãe está, ali está o amor que vence a morte. Onde a Virgem Maria está o amor que vence a morte. Não é alegoria. A imagem de Nossa Senhora na sua casa não pode ser um enfeite. Tem que ser de fato uma lembrança. Ela está aqui. Ela caminha comigo. Nosso Senhor me moveu, por meio de um irmão, inclusive, a fazer eu estou chamando de jornada espiritual. Um dia, vou começar do início, do começo. Eu fui pregar a Montes Claros, Inácio, final do ano passado. E aí, quando eu cheguei lá, terminou o retiro, a pregação, era um encontro fechado para a Renovação Carismática, um abraço para eles.
Chegou uma pessoa, um irmão, e ele disse assim, irmão em Cristo, e ele falou assim, olha, fiquei surpreso de você pregando, porque eu pensei que você era só a menina do Sorrindo para a Vida, que lê os testemunhos. Nem sabia, você prega, você reza, foi ótimo, Deus tocou no meu coração. Gente, mas eu fiquei com tanta raiva desse homem no início, vocês não têm noção. E contei para o meu diretor espiritual, falei, fiquei com raiva do moço. Ele experimentou a graça, mas achou que... Aí o meu diretor falou assim, Valdênia, mas o que você tem para dizer? As pessoas precisam saber qual é a sua experiência com Deus. Você lê tantos testemunhos, mas as pessoas precisam saber qual é a sua experiência com Deus. O que Deus fez na sua vida, Valdênia? E eu falei, nossa, é verdade. No início ele falou assim, nem que seja para você dar um curso de comunicação. Você vai falar para as mulheres, fala, mas você precisa dizer. O que você tem a dizer? E eu disse, o que eu tenho a dizer é que Deus é consolo, contínuo e constante. Porque essa é com certeza a maior experiência da minha vida. Esse é o meu maior testemunho. Deus todos os dias me consola. Todos os dias. Deus me consola. Todos os dias Ele me fortalece. Todos os dias Ele me dá a alegria de viver. Todos os dias Ele prova para mim o seu infinito amor. Todos os dias Ele cuida de mim, contínuo e constante. Não falha, não falha, não falha jamais. Ele não falhará. Fica de pé. Eu quero dizer a você, Deus é consolo, contínuo e constante. A morte não tem a última palavra e eu estou aqui para dar este testemunho. Mesmo que você tenha enfrentado os piores traumas da morte, você pode ser a pessoa mais feliz do universo. Você pode colher todos os frutos da graça de Deus. A sua vida pode sim crescer, prosperar, aprimorar. Vida nova, vida plena. Enquanto estivermos nesta terra, é isso que Deus tem para nós. Vida nova, vida plena, vida feliz. Até chegar ao céu, até chegar à eternidade. Então eu te convido, entra comigo nessa jornada espiritual do consolo de Deus. Erga os seus braços. Vamos pedir a nosso Senhor esta graça agora, de que com a Virgem Maria aos pés da cruz, nós possamos experimentar o consolo de Deus. Esse Deus que nos ergue, que cura da solidão. Senhor, nós queremos vencer todo luto e toda solidão, toda tristeza e toda amargura, todos os traumas da morte. Nós queremos vencer e experimentar a vida plena e abundância que Tu tens para nós. Dá-nos essa graça, Senhor. E para sempre exultarei com cantos plenos de louvor, buscando a salvação.